E aí, seja muito bem-vindo ao Vambora Podcast. Mais uma vez estamos aqui, não é isso, Cris? Exatamente. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, estamos aqui para mais um papo bom, né? Mais uma conversa descontraída sobre pessoas especiais, né, Cris? Exatamente. Antes só de a gente começar a falar sobre quem está aqui com a gente, qual papo a gente vai conversar e tudo mais, deixa eu falar para vocês sobre dois patrocinadores do nosso programa, muito importantes, que tem aí somado com a gente, né, Cris? Com certeza. Acredita no nosso projeto, está aí com a gente. Exatamente. Né? O primeiro é Deleve, que Isso. fez essa caneca maravilhosa aqui do Vambora, tá? Eles estão nos ajudando aí, são patrocínios nossos aqui, patrocínio do programa. E se você quer fazer a sua caneca, é só você clicar aqui embaixo, né? Tem um link aqui na descrição, é só você clicar aí e chamar eles. É um baita de um presente para você dar para sua mãe, para o seu pai, para sua família, enfim. Só lembrando que aqui ele fez uma caneca bem, né, personalizada do Vambora aqui, mas ele faz a caneca personalizada especialmente para a pessoa que você gosta, né? E o que é bacana é assim, por exemplo, eu quero dar de presente para uma pessoa, ela faz uma caneca para uma pessoa. Ou, por exemplo, você tem uma empresa, você quer dar de presente para os seus funcionários, Isso. também faz em quantidade, né? Exatamente. Então, isso é bacana e personalizado, é tudo com muito carinho. A embalagem também é muito fofa, eles são muito cuidadosos. Eu já Bota o fiz, rostinho da pessoa. Eu fiz lá para minha loja também, ficou uma graça, ficou linda. O nosso, quando eles fizeram, eles botaram o rostinho da pessoa. Ah, eles é muito bacana, tipo uma caricatura, tipo assim, uma caricatura, assim. Legal, legal. Ficou muito legal. E é isso, com certeza é um presentão aí, né, para os seus funcionários e tudo. Ou para alguém que você ama, você quer presentear aí com a caneca também, é muito bacana. Vamos falar de um outro patrocinador que é muito bacana. Se você aí tá passando por obra, Isso. A gente sabe como é que é, tá? Obra é uma coisa que, assim, você precisa ter bons fornecedores, não é mesmo? A gente precisa ter bons parceiros ali que estejam com a gente na obra, que tem comprometimento, que vai te entregar um material de qualidade, que vai te dar, vai facilitar na hora do pagamento também, né? Vai te entregar no dia que prometeu te entregar, né? Isso é fundamental para que a obra caminhe. Então, a gente tem aí a Norte Madeiras, que está aí com a gente. Exato. E agradeço muito por estar patrocinando aqui o Vambora. Muito obrigada, Norte Madeiras. Então, você precisa conhecer, tá? Lá você encontra, obviamente, tudo que você precisa relacionado à madeira lá. Exato. Vai fazer uma obra, antes de você ir em qualquer lugar, vai na Norte Madeiras, tá? Pede todo o orçamento. O preço é bom, tá? Pede todo o orçamento. O atendimento de lá é impecável. A gente estava conversando aqui antes de começar sobre a experiência do cliente, né, Rubens? E o quanto é importante esse acolhimento do cliente. Então, tudo isso você encontra no Norte Madeiras. E eles entregam em todo Sul Fluminense. Exatamente. Então, se você... eu não sou de Resende, eu sou de Itatiaia. Eles entregam aí também. Exato. Volta Redonda, né? Entrega em toda a região. E a entrega é gratuita. Exatamente. E a entrega é gratuita, gente. Duvido você encontrar isso. Exatamente. Tá? Então, entre em contato com a Norte Madeiras. Eu tenho certeza que é a melhor escolha que você vai fazer para sua obra, para sair tudo impecável. Tá bom? É isso aí. Gente... Olha, uma coisa importante, é que eu já fico doida para mostrar eu sei que você, mas olha só, é sempre assim. Se você quer ser nosso patrocinador, né? Se você quer estar aqui, quer aparecer aqui, a gente falar da sua marca, tudo isso, entre em contato com a gente, vai ser um prazer enorme ter a sua marca aqui com a gente. Eu acho que é muito bacana essa união de marcas, né? Então, a gente está aqui, a gente também é empresário, né? A gente sabe a importância também da gente, como empresários, todos se unirem. Então, a gente está aqui e vai ser um prazer enorme ter a sua marca aqui, se Deus quiser, no próximo episódio. Posso falar? Pode. Eu sei que a mão tá coçando, porque é simplificado, tá, gente? Eu fazer a apresentação do convidado. Então, eu quero falar o seguinte, você mulher... Não sei se você já reclamou disso alguma vez, entendeu? Já falou assim, ai meu Deus, eu não consigo emagrecer.
Entendeu? Eu acho que emagrecer não é para mim. Ai, é muito difícil emagrecer. Você já falou alguma dessas frases? Então fica aí, tá? Fica aí. Eu trouxe uma pessoa que a gente vai bater um bate-papo muito bacana, que vai ajudar muito a gente. Eu me incluo nessa, tá? Então, é o Cássio Neves. Ele é autoridade em treinamento funcional e em projetos também de emagrecimento para mulheres. Cássio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cris. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Cássio, vamos começar já o seguinte, que já é minha dúvida, assim. Você é de Resende, você nasceu em Resende, me conta seu início aí pra gente poder conhecer quem é o Cássio, talvez eu nunca tenha falado tão detalhadamente assim, né? Pra gente conhecer. Cássio, com certeza todo mundo conhece, tá? Exatamente. Agora vamos só conhecer mais profundamente a vida do Cássio, perguntar tudo. Vambora, Cássio. Vamos lá, gente. Sou de Resende, criado, nascido aqui. Morei em vários bairros da cidade, então conheço bastante a cidade. E saio de Resende depois, né, formação em ensino médio, e aí estava naquela de fazer faculdade, e fui para educação física e passei em Cruzeiro, né? Tinha as opções na minha época, ou era FOA, era em Volta Redonda, ou em Cruzeiro. Cruzeiro ainda tinha bem forte educação física na época, tinha um ônibus que saía de Resende com 40 pessoas, 40 alunos, ele ia e voltava, era um transporte particular, mas a gente se juntou e era bem bacana. E o primeiro ano da faculdade eu ia e voltava. E aí no segundo ano, eu já estava literalmente com a corda no pescoço em relação a essa época de faculdade, dureza, falta de grana e junto para pagar a mensalidade. E teve uma possibilidade de ganhar uma bolsa para quem morasse em Cruzeiro e estagiar, ia fazer um estágio na prefeitura, aquele esquema de estágio e bolsa. Só que era tudo uma promessa. Só. Mas a gente foi. Eu, mais um amigo, Wilson, que hoje é vereador aqui da cidade. Wilson. Fomos na cara e na coragem morar em Cruzeiro, morar numa república com mais não sei quantas pessoas, naquele perrengue todo. E aí eu fiquei em Cruzeiro ainda, formei, ainda continuei formado lá, trabalhando lá, depois fui para Minas, depois fui para São Paulo. Em 2009, final de 2009, eu decido voltar. Meu avô veio a falecer, e aí eu estava em São Paulo, falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas. Caramba. 3 horas. Da onde eu estava até o trabalho, trem, metrô, baldeação. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na Praça da Sé, ônibus. Caramba. Isso tudo de percurso dentro da cidade. Dentro da cidade, 3 horas de percurso. E eu sou do interior, né, cara? Então, era muito distante para mim. E assim, tinha 2 empregos em São Paulo, emprego tem, mas a qualidade de vida não estava boa, a família teve essa perda, e eu falei, cara, sabe de uma coisa? Vou voltar. Só que na época da faculdade toda, eu trabalhei muitos anos com recreação hoteleira, no sul de Minas, e eu tive a oportunidade de trabalhar em cruzeiro marítimo, a bordo, né? Como recreador. Então, eu vim para Resende, fiquei uns meses trabalhando aqui, já era formado, vou para o navio, fico lá uma temporada de 4, 5 meses e volto. Aí, em 2010, eu volto oficial. Aí eu largo a recreação e decido reconstruir e começar a minha carreira aqui em Resende. Então, já se vão aí 13 anos de estrada. 13 anos. De 2010 para cá, sou formado desde 2007, mas em 2010 eu volto. Em abril de 2010 eu volto e fico de vez, não saio mais. E quando que você inaugurou seu primeiro espaço? Foi em 2018. Então, de 2010 até 2018, eu era o Cássio Personal, que até hoje é o meu Instagram, Cássio Personal. E era professor da musculação, tive uma grande oportunidade, aqui é bem conhecida na cidade, a Shapeway, né? O Carlos Serra me deu uma oportunidade. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei em Resende, eu fui procurar emprego e tal, e aí eu encontrei com ele, ele tinha uma loja de carro na época, e falou assim, não, pagou uma aula de spinning, o professor vai ganhar, a mulher dele vai ganhar bebê, tal, você dá aula de spinning? Eu falei, dou. Nunca tinha dado. Corri no meu amigo, Dudu, também aqui da cidade, dava aula de spinning numa outra academia. Falei, Dudu,
como é que é essa aula de spinning? Ele me entregou, na época tinha uns DVDs que você assistia para gravar a aula e dar aula, né? Uma videoaula. E eu fiquei a tarde inteira vendo decorando aquele CD todo. Peguei esse CD e dei 2 aulas seguidas. E aí, quando eu entro na academia, era uma aula teste, ninguém me conhecia. Quem estava lá dentro da sala? A mulher do dono. Nossa. Eu vim fazer a aula. Que bom. Eu lembro que no final da aula, minha perna tremia, assim. Porque eu estava muito cansado, deu o meu máximo ali. E aí foi. E aí eu fui... Aí depois passou isso, fiz os cursos de spinning e tal. E eu fiquei dando aula de spinning por uns 5 anos. E aí eu era professor da musculação, era o personal e era professor de spinning. E entre aspas, fiz a minha carreira nas academias. E foi muito bacana e fui conhecendo, fui trabalhando. Já estava acostumado a trabalhar bastante por causa da rede hoteleira, né? Então, 5h30, meia-noite era normal, né? E acho que ainda é. E fui criando essa marca do Cássio Personal. Eu sempre tive uma boa ligação com esse lance. Na época era Orkut ainda, né? Orkut, depois Facebook, de publicar, de botar as fotos. No começo era, blogueirinho, tá botando foto. Mas há 10 anos atrás era realmente... Não era comum, né? Exato. E aí foi criando. Aí em 2016 para 2017, eu fiz todos os cursos que tinha na época de funcional, crossfit. Fui me especializando porque eu literalmente estava cansado e queria um novo desafio. Eu estava cansado do spinning, querendo ou não, depois de muitos anos na mesma pegada, eu falei que era uma coisa nova. E aí o funcional me abraçou, porque eu já gostava de trabalhar em grupo. Eu me descobri na turma, né? Então, aquele lance da turma, e é diferente quando assim, um professor da musculação é um professor e, sei lá, 50 alunos. Quando tem o professor da turma, cria um vínculo tão forte com os alunos. Aquela senhorinha que vai levar o café da manhã, te leva um bolo. E eu comecei a gostar muito disso. E aí eu fui especializando nessa área até voltei, continuei trabalhando ainda na academia. E aí montei uma turma de funcional. Era segunda e quarta, 7 da manhã e 7 da noite. E a turma foi um sucesso. Não tinha na cidade. E era onde que dava? Onde é hoje o meu Estúdio 1. Tá. Só que eu era o professor da academia, no caso do Serra, da Shapeway. E aí um belo dia, ele vira para mim e fala assim, Cássio, eu vou alugar, cara. Vou alugar por causa do jiu-jitsu. Ele tinha esse galpão que estava fechado há muito tempo, onde eu dava aula. E ele vai me pagar um aluguel, então eu acho que eu vou encerrar a sua aula, que era pouco, né? Era só segunda e quarta. Eu falei, não, Zé, aluga para mim. Mas foi um momento, assim, um estalo de coragem. Em 1 minuto você falou. Eu já queria, né? Eu já queria ter o sonho, mas assim, para educação física, assim, era muito distante há 5 anos atrás. Eu falar que eu ia ter uma academia, não tinha essa renda toda, não tinha o papai para abrir uma academia para mim, enfim. Então, era muito... o sonho é assim, né? Quando você não viu ainda e não fez, ele é muito grande. Mas depois que você começa a andar com pessoas... Você dá o primeiro passo, que segundo, terceiro... Que já empreenderam. E foi muito legal. Nessa mesma época, eu fazia parte de uma mentoria de educação física. Tive um grande mentor, o Panda. E eu comecei a ver que era possível. Só que esse olhar do empreendedor só foi abrir, né? Depois que eu fui vendo as pessoas que eram como eu, que a minha desculpa era, mas eu não tenho dinheiro. Era muito distante o sonho de ter um espaço. Era quase impossível. Nessa mesma época, eu tinha um amigo que tinha. Mas ele tem porque o pai dele, sabe? Eu sempre criava uma desculpa para me confortar que eu não podia ter. E aí eu topei o desafio. Ele me deu essa oportunidade e eu abri o primeiro estúdio. E fui comprando as coisas aos poucos, e foi abrindo, e o primeiro ano foi um sucesso, e aí apareceram outras possibilidades. Aí ele tem uma outra academia, falou, tem uma sala vazia lá, você não quer alugar também lá? Eu falei, não, mas agora não. Ele falou, vai. Então ele me incentivou muito nessa área. E eu fui e abri o Estúdio 2, que foi até... estamos lá até hoje, mas... Até a pandemia, antes da pandemia era só os dois, o Estúdio 1 e o Estúdio 2, o centro do manejo.
E ficamos assim um bom tempo, né? 2 anos aí com 2 estúdios. E como é que foi essa mudança na sua vida, assim, de passar a ser empresário, né? Também, empreendedor. Como é que foi tudo isso para você no início? Eu vou confessar que eu não via, não foi tão intencional, foi uma coisa natural que foi acontecendo. Agora você é empresário, né? Eu falei, eu não, né? Aquela síndrome, acho que de meio de vira-lata, né? Eu não, que isso, quem sou eu? Deixa o empresário saber disso. Mas né? Eu comecei a ter gente que eu pago, funcionário, sim. colaborador. Só que até pouco tempo eu não me via como... Me via como... eu falava que eu sou empreendedor, Mas... até se assumir como empresário, como empreendedor, demora, né? Cai essa ficha, não. Hoje a equipe são 10 colaboradores. Então tem toda a responsabilidade que as pessoas não dependem, né? Mas contam com você, os alunos, enfim. E aí veio nossa querida, ou não, né? Pandemia, que foi realmente uma pancada forte. Mas acho que deixou a gente mais forte. Acho que quem aguentou a pandemia... Exatamente, eu falo isso também. Quem passou pela pandemia... A gente ficou 3 meses fechado e foi assim de uma hora para outra. Em janeiro de 2020, eu tive o meu recorde de alunos. Aí passou um mês, estava super feliz. Tinha acabado de colocar meu filho no colégio, o colégio mais caro da cidade, porque tinha aluno, tinha dinheiro entrando, tinha fluxo de caixa... muito feliz, assim, sabe? E aí veio um baque, uma porrada, um soco na boca, né? E aí de uma hora para outra a gente fechou, a gente ficou sem receita, porque não tinha. E aí, graças, isso que eu acho legal, a gente estava falando fora aqui, né? Do ambiente, eu fazia parte dessa mentoria. Só que quando você está sozinho, isso também a gente vai falar disso para emagrecimento, você tomou uma porrada, você está sozinho, você vai recuar. Opa, não sei o que eu faço, ou você vai desistir. E quando eu estava com esse grupo, eu vi várias estratégias do que eu poderia fazer. Então, eu aluguei bicicleta, eu dei aula no Zoom, eu dei aula ao vivo no Instagram, eu fiz live. Alugar bicicleta é bom. Não, eu vou te falar que o aluguel da bicicleta foi bacana. Caramba. Porque foram 20 bikes alugadas a R$250 por mensalidade. Pô. É um negócio. Que negócio bom. Vou ficar em casa alugando bicicleta. E o que acontecia? As pessoas, como estavam com medo, literalmente a palavra é essa, né? Medo na pandemia. E elas queriam ter E elas não tinham equipamento, né? Ninguém tem, nem todo mundo mora em condomínio, em prédio tem academia. E foi uma saída assim muito bacana, porque para eles era bom. Uma grande sacada. Uma grande para eles era bom, porque tinha coisa. Eu gravei as aulas online para passar para os alunos. Então você alugava a bicicleta e dava mais um treinamento. Tinha uns vídeos. Eu já tinha um projeto a gente fez um lançamento que ia ser meses para frente, mas a gente teve que adiantar por causa da pandemia. Então eu tinha 12 aulas gravadas para treinar em casa. E a gente também vendeu esse projeto para os alunos. Teve aula no Zoom, foram 6 turmas mensais, que as pessoas abriam a casa dela para mim, né? Então, eu ligava o laptop na TV, então eu via lá os alunos treinando, e a vantagem do Zoom era essa, né? Eu conseguia corrigir, Maria, abre a perna. Aí depois passava um cachorro, passava o filho, passava o marido. Era muito bacana. E para as pessoas, eu já ouvi vários relatos assim, né? Cássio, era o meu momento de relaxamento, porque eu esperava a hora da aula. E tem um aluno até hoje que não voltou a treinar desde a pandemia. Fez algumas aulas online, mas a vida mudou, a gente estava conversando aqui, muita coisa aconteceu e a pessoa às vezes não conseguiu retornar o que era o normal dela, né? A gente estava falando isso aqui um pouco antes, né? De começar a gravar, como o comportamento humano mudou muito, né? Esse pós-pandemia, né? Até por questões de saúde também e o comportamento, né? Mesmo, quantas coisas mudaram, né? Nesse pós-pandemia. Mas uma coisa que a gente estava falando aqui também, o quanto é importante, que aí que era um momento que a gente deveria talvez focar mais realmente na saúde
e treinar mais e se preocupar em se alimentar bem, se preocupar em fazer uma atividade física, se preocupar, né, com tudo isso. E é uma das coisas que a gente vê que muitas pessoas ainda, né, acho que pandemia, a gente falou também em pandemia, quantas pessoas também ganharam muito peso na pandemia, né, ficaram sedentárias, né, e tudo isso. Então, vamos, né, virar essa página aí, né, vamos ver que... O medo paralisa, né? Então, assim, teve gente que perdeu parente, então tinha medo de sair na rua e de ficar contaminado, ou de passar para o pai, para a mãe, enfim. Foi muito, muito difícil. E agora, mas também a pandemia veio para ensinar que se você não está forte, literalmente forte, saudável, a chance quando vem alguma doença dessa e você realmente perder, né, ou se perder e as pessoas que te amam ficarem sem você, às vezes, por culpa sua. Verdade. Porque você se negligenciou da sua saúde, não se cuida, come mal, o estresse aumentou para todo mundo, a ansiedade aumentou para todo mundo. Então tem que ter uma válvula de escape, por isso que eu defendo muito o treino. Tem um monte de coisa errada, né, na vida, às vezes, está cheio de problema. Mas se você está se cuidando, já é muita coisa. A gente está falando como isso escape, liga né? à mudança de outras coisas, né? Sim. O fato da pessoa, por exemplo, ir treinar, como isso às vezes acaba mudando outras coisas da vida junto, né? É que, na verdade, assim, o que eu mais escuto, Cássia, mas eu não tenho tempo, ou estava indo treinar e aconteceu alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Principalmente, a mãe, né? A pessoa é mãe, dona de casa, ela não trabalha oficial, né? Mas não, o que mais tem é trabalho. O que mais tem é trabalho. Ela não tem um emprego. Mas assim, não tem um emprego formal, né? Mas sempre vai ter alguma coisa, vai ter o filho, o marido, o sabão que acabou. Se você sempre pensar no que tá alguma coisa para fazer, sempre vai ter coisa para fazer. É verdade. A gente fala que a louça nunca acaba. Se você deixar de fazer alguma coisa para você, para fazer para os outros, sempre vai ter. Ou para casa, ou para o marido. E como eu trabalho muito com o meu público feminino, né? A mulher tem esse de cuidar, né? O cuidado com a família. E às vezes ela cuida do marido, cuida das crianças e não cuida dela. Isso é o que, infelizmente, é o que mais a gente vê. Ela se sente às vezes, já ouvi muito isso, cara, mas estou culpado, estou aqui treinando e deixei meu filho. Meu filho tá ótimo, tá lá brincando, lembrou que você tá lá. E assim, e você, quando você tá bem, você consegue ser uma mãe melhor, consegue ser uma esposa melhor, você trabalha melhor, produz melhor. Já foi mais que comprovado que quem treina é mais produtivo. A criança está sempre cansada, estou cansado, eu não vou treinar porque eu estou cansado. Você está cansado porque você não treina. Só que é um ciclo vicioso. A pessoa, vamos lá, come mal, dorme mal, estressada, não treina, e ela fica nesse ciclo. Ela fala que ela não pode treinar porque ela está cansada. Na cabeça dela, ela vai ficar mais cansada se ela treinar. Só que é o contrário. Você fica mais exposto. Fica mais disposto. E aí, outra coisa que a gente falou, né? Do 8 a 80, né? É achar o possível para você. Mas o fulano falou que tem que treinar 3 horas intensa. Não existe isso. Ou então tem que ir todo dia, só dá certo se for todo dia. Senão não vou. Porque a fulana faz escada 1 hora e eu não não adianta. Não, e no início é assim mesmo. Aí você vai lá, vai ver o outro correndo 1 hora. Você fala, meu Deus, eu corro 2 minutos, já tô quase botando os blocos pra fora. Mas assim, todo início é assim, né? Ter paciência, né? Ter sabedoria de entender esse início e tudo. Uma coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte: qualquer pessoa pode emagrecer? Qualquer pessoa. Mas no fundo a pessoa vai achar uma desculpa para ela, mas isso é mentira. Qualquer pessoa pode emagrecer, mas ela tem que mudar. E às vezes não é mudar da água para o vinho. Eu falo isso, né? Os alunos, Cássio, mas eu tenho que fazer tudo isso aqui para emagrecer? Não. Começa com uma coisa. Eu tomava 2 litros de Coca-Cola zero. Se você tomar uma Coca de zero, não, desculpa, Coca normal. Se tomar uma Coca de 600 já é melhor. Se você for mudando gradativo, você consegue mudar. É um jogo de paciência. Mas aquela pessoa que tenta mudar da água para o vinho, de 10 pessoas que vão mudar assim, 2 vão conseguir. 8 vão ficar pior do que estavam antes. O que gera frustração. Verdade. E ela acha que ela não consegue, ela já começa a se botar mais para baixo. Então, qualquer pessoa pode emagrecer. Mesmo que ela tenha filho, mesmo que ela tenha 2 empregos, mesmo que
ela não tenha tempo, ela tem que arranjar alguma, na rotina dela, um tempo de treinar, nem que seja 2, 3 vezes na semana, ela precisa melhorar a alimentação, mas assim, tudo é uma crença, ela vai falar, mas a minha família, todo mundo é gordinho, então eu sou gordinho. Aí às vezes é mudar o ambiente dela. A gente estava falando disso também. O quanto influencia o ambiente, né? Muito, né? Se as pessoas que estão à sua volta, ninguém treina, a chance que tem é você não treinar também, né? Se todo mundo à sua volta se alimenta mal, o que vai acontecer? Provavelmente você vai se alimentar mal. A gente foi feito para andar em bando, né? Só que se o seu bando tá te puxando para baixo, você tem que dar um jeito de sair desse bando. Exatamente. Procurar outra manada. E uma das coisas que eu penso muito, e eu me questiono, me pergunto, quando eu falo assim, nossa, tá tão difícil hoje, vou ter que trocar de roupa, vou ter que ir lá, vou ter que fazer minha caminhada, vou ter que fazer uma atividade física. Aí na mesma hora eu penso assim, Cristina, escolhe o seu difícil. O que é difícil? Difícil você sair e caminhar ou difícil você... Eu tenho asma, por exemplo, tem questões de saúde. Difícil você ter um problema de saúde mais sério. O que é mais difícil? Rapidinho eu vou me motivar a botar uma roupa e falar, eu escolho caminhar, eu escolho fazer uma atividade física. Mas percebe esse autoconhecimento seu? Sim. Percebe que as pessoas não têm, às vezes. O que ela vai pro mais fácil. É fato, a gente quer o conforto. Né? O organismo parece que ele Só que busca, né? A mente busca. Eu quero mudar, mas eu quero parar de beber. Tem um problema sério com bebida, faz de conta. Não tem, mas... Só que eu só ando com ele que enche a cara todo dia. Eu não faço essas coisas não. Já pensou, como é que eu vou conseguir mudar? Se minha companhia, se meu ambiente é propício para isso. Verdade. Vai ser muito mais difícil. A chance de eu cair em tentação e ir pro lado errado de novo aumenta muito. Então eu tenho que andar com quem? Com quem não bebe. Que vai ficar muito mais fácil eu conseguir. Sei lá, isso pode usar para tudo, né? A pessoa quer estudar para concurso. Ela tem que andar com quem? Com quem quer andar para concurso. Exato. Porque falam das mesmas coisas. Não é que um é errado e um é certo. Só que não conversa uma coisa com a outra. Sim. Né? Sei lá. Até a gente como empreendedor, né? A gente acaba andando, porque assim, por exemplo, você vai sentar, a gente, né, empresário, empreendedor, aí vai conversar com pessoas, às vezes tem concurso público. Eles têm uma estabilidade que a gente não tem. Exato. Sai às 5, senhora. 5 da tarde. Entendeu? E a que hora você vai estar liberado? Então... Não sei, porque hoje tudo pode acontecer, entendeu? Então, assim, se um funcionário faltar, eu entro, se acontecer... Então, assim, tem tantas coisas, tantas variáveis, então, assim, que às vezes a gente não consegue ter um estilo de vida igual do outro, e às vezes não é que você não possa ter amizade, né, o que a gente tá falando aqui, não é isso não, mas assim, você instintivamente, talvez, você acaba se linkando com pessoas que têm mais ou menos o mesmo ritmo de vida, ou do que você gostaria de ser, que isso é muito bacana, né? Acho que é muito bacana você sentar numa mesa modelar, né? Que você é o menor, né? Assim, que os outros são pessoas que você fala, cara, eu quero me tornar isso, estão ali para te ensinar, que estão ali, sabe? Então, acho que isso tudo vai modificando a nossa vida. Isso é uma outra coisa que eu recebo. A pessoa fala assim, Cássio, mas eu tô muito fora do peso, eu tô gordinha, eu não vou acompanhar a turma. É muito difícil, né? O meu é funcional, né? Esse negócio de cross aí que você faz, o crossfit, porque o nome é muito popular, né? Eu falei, cara, mas é assim que você vai melhorar. Temos aqui uma pessoa lá que não treina, tá sedentária, e essa aqui tá aqui há 1 ano. Você vai modelar ela, o que ela faz, é o passo a passo. Essa aqui também chegou iniciante, só que ela tá lá há 2 anos. Então, você se comparar com ela é maldade. Exato. É crueldade. Tipo, ela faz burpee. Burpee é um exercício muito comum, né? É difícil. E eu não faço ainda nem a prancha. Mas é assim que começa. Só que se você andar perto dela, você vai ficar como ela. Exato. Se você ficar mais distante, você não vai ficar. Verdade. Você vai ficar mais distante. Então, a gente tem que andar com as pessoas que a gente admira, né? Onde a gente quer chegar, né? Tem a história da caneta Bic, né? Se você colocar a caneta Bic do lado de uma caneta, aquelas canetas suíças, fala o nome da caneta. Sei lá, aquelas canetas super caras, suíças, Braus. Ela vai continuar sendo Bic. Mas se botar uma pessoa do lado de uma outra pessoa, você modela. Você melhora, você aprende. Só de observar, de estar no ambiente.
Uma vez eu dei uma entrevista numa rádio evangélica. E o pastor brincou, o pastor era meio gordinho, falou assim, e ele era o locutor. Não, mas eu vou lá não. Fui lá uma vez, e aí tinha um cara lá com 50 quilos lá, fez uma careta. E eu botei 5, eu fiquei... Falei, mas pastor, mas se esse cara pegar o microfone e falar na frente do mundo, ele vai falar da palavra? Ele né? Não. Falei, então, quanto tempo você faz isso? 30 anos. Falei, então, é isso. Exatamente. Só que aí ele entendeu, né? Aquele cara tá lá há 30 anos treinando. Exato. Faz de conta, né? Não tem como você querer começar a pegar... Ter o resultado de alguém que... Tá lá há anos fazendo isso. Aí você quer ir um dia... Ter o resultado e não ter o mesmo esforço, e né? E outra coisa, e não é só a força, é a musculatura emocional de estar ali, da disciplina do cara tá lá. Tipo, enquanto você tava dormindo, comendo hambúrguer, fazendo, o cara tá lá. Só que a gente quer o que hoje? O rápido. Exato. O na hora. Acho que o ser humano é muito imediatista. Não, a gente quer. E depende da pessoa, né? Tem gente que é mais, tem gente que é menos, tem gente que é muito direta. Se não for. Por isso que às vezes vai pro remédio, vai pra cirurgia, que é o mais fácil, o mais rápido. Já tive aluno que falou assim, cara, pô, eu fiz as contas aqui, vou treinar com você personal, vai dar tanto, mais a nutricionista. Eu vou pagar uma operação que mês que vem eu tô zerada. A lipo. Mas mesmo que faça isso, mas a atividade física não tem como você... Pode até emagrecer, mas ele vai precisar fazer uma atividade física. A saúde não muda. Por saúde, exatamente. E outra coisa, se essa pessoa que pagou a lipo, não sei o que, fez as contas, daqui a um ano ela tá ganhando peso de novo, porque o comportamento dela tá o mesmo ainda. Exato. Ela fez uma... A mentalidade dela não mudou, né? Não mudou nada. A mentalidade dela não mudou. E é um jogo de mentalidade, né? Pelo que eu entendi, é um jogo de mentalidade. Não adianta a pessoa emagrecer se a mente dela não emagrecer, vamos dizer assim, né? É um passo a passo, é uma construção, né? Me fala uma coisa, hoje você tem 5 espaços, certo? Sim. Me fala todos eles aí, pra gente poder se localizar e todo mundo... Porque aonde você mora tem um perto de você, vamos embora. Desculpa, no centro... Perto ali do Resende Shopping, ali indo em direção à rodoviária, onde era a antiga Shapeway, que fechou. Okay. Eu tô ali embaixo, embaixo da loja de móveis. Sim. Então pega lá, é o Estúdio 1. Lá no Estúdio 1 tem o estúdio de funcional, que é o primeiro, nosso primogênito. E do lado agora tem a sala de musculação feminina. Eu tive essa oportunidade de... adquirir os aparelhos de musculação, então é um estúdio de musculação só para mulheres. E o funcional também é só para mulheres? Não, o funcional é aberto. Mas a musculação é só para mulheres. Mas o meu público é mais feminino, sei lá. Numa sala com 20, tem 2 homens. Entendi. Mas já foi mais, essa já foi questão menos. de musculação para mulheres eu acho muito bacana, sabe? Eu como mulher, né? Porque você vai se sentir até mais à vontade em muitos momentos. Sim. E na verdade, assim, é um personal, no caso eu, para 10 pessoas. Não é o premium, que seria um personal para uma pessoa, que é um produto mais caro. Sim. Mas também não é... Você tá numa sala de musculação, o cara vai, aparelho aquele lá, vai lá. Aquele que faz assim, e aí você vai ficar perdido. É uma orientação, como eu já faço isso no funcional, né? Entendi. É um professor, tem um treino do dia, mas a Maria tem um problema no joelho, ela tem um problema na coluna, dá para adaptar o treino para elas. E eu tô ali o tempo todo com as pessoas. Eu sou mais 2 professores. Muito bacana. Então, é bem direcionado. Esse é um. O 2. Esse é um. O 2 é o do manejo, em cima do supermercado. Também já está desde a pandemia lá, é um estúdio antigo. Também é só funcional. Ok. E os alunos têm o passe livre de rodar nesses 2. Entendi. Legal. E temos o estúdio do Acesso Oeste, que foi do funcional último. Também mais uma oportunidade. Eu tenho boas parcerias, né? Eu tenho uma parceria forte com o Carlos Antônio. Ele abre a academia e eu abro o funcional. Então, eu subloco uma parte dele, a gente faz uma parceria, ele oferece a musculação e eu ofereço o funcional. Aqui eu tenho muito público feminino, às vezes daquela mulher que não tem identificação ainda com a musculação, ela gostava daquelas aulas de jump, de step, aula de ginástica localizada, e elas estão aprendendo a treinar um funcional, que é um treino de força também, não é só cardio, e a maioria delas mulher quer o quê? Emagrecer. Sempre. Sempre tem alguma coisinha para perder e a gente tem um trabalho muito forte de muito resultado.
eu acabei de postar essa semana. Essa semana, 3, 4, 5 alunas, 10, 12, 13 quilos, 5 quilos. Nossa, é muito e posta bacana foto. E depois que... E aí é o lance do grupo, né? Quando uma posta, aquela menina que tá chegando agora vê que é possível, né? Porque não é a musa do Instagram que tá lá, que emagreceu, sei lá. É uma pessoa que ela treina ali do lado dela. Exatamente. Então, quando você vê que é possível, fica mais fácil para você. Verdade. Legal. Acreditar, É mais né? alcançável ali, né? É mais bacana. Vamos lá, os 3. Agora aí os outros 2. Temos o Alpha, que foi um outro network que aconteceu. Quando o Alpha Park inaugurou, o Bruno do Alpha Park, que é o gestor ali, falou, Cássio, a gente falava muito pouco. Não sei o que, eu falava assim, e aí, do Joia, mas não era assim uma proximidade tão grande. Eu tô abrindo aqui o Alpha Park, a gente tem um espaço aqui verde aqui na frente do palco, você não quer fazer um funcional aqui no domingo de manhã, ou no sábado de manhã? Eu falei, vou. E a gente já tava com a pandemia, né? Eu fiquei pensando assim, vai que fecha de novo, eu não tenho onde levar o povo, vou aceitar. E foi. E ali fiz um contato, uma boa relação com o Alpha Park. Ficamos ali meses, ali, todo sábado tendo aula, essa continuidade, né? Todo sábado tinha o treino, os alunos iam para lá, tinha uma manhã diferente, gerava uma experiência para o cliente diferente, saia um pouco do fechado, do estúdio, né? E aí apareceu a oportunidade estavam construindo um prédio novo naquela região que ali, que a gente fala que era o acesso oeste, agora é ali, né? A região que só cresce, né? Mão de obra. Ele falou, vai abrir uma sala. E eu falei, então, vamos embora. Mas assim, foi tudo... As oportunidades vão aparecendo pelo caminho. Não foi nada intencional. Legal. E estamos lá. Então, lá. E mais um? Não, é porque assim, são 2. Ah, tá. O do que centro, é o de o do centro musculação. é musculação e funcional. Entendi. Aí tem o do manejo, do acesso oeste e do Alphaville ali. Entendi. Gente, que bacana, né? Que bacana. Legal. Então, sempre tem algum perto de você, entendeu? Não tem desculpa, mas é o que a gente estava falando, escolha o seu difícil, né? Então, assim, pode ser difícil ir treinar, mas vai ser mais difícil você ter alguma questão de saúde, então... vai lá, entre em contato lá com o Cássio, escolhe o mais perto aí de você e tenha coragem, vai lá, faz sua inscrição, né, faz sua matrícula e dê o primeiro passo. E saiba que é possível, porque várias, né, alunas deles têm vários resultados. Passa também seu Instagram para as pessoas já seguirem, porque lá ele sempre posta esse antes e depois, essa evolução, e que é muito bacana. Qual que é seu Instagram? Cássio Personal, tudo junto. Cássio Personal, legal. Então, você já vai lá, segue ele e já vai acompanhando aí o trabalho dele. Chega de desculpa, né? Vamos embora treinar. Vamos embora. Vamos treinar, legal. Vamos embora treinar. Você hoje, assim, olhando para Resende, você ainda pensa, sei lá, em abrir filiais em outras cidades ou não? Você pensa, não, Resende mesmo, é isso aí... Talvez abrir mais em Resende ou não? Eu já andei namorando no Paraíso, mas eu confesso que hoje, de verdade, a gente estava conversando aqui até fora, que eu tenho vontade às vezes até na verdade, sou casado, 2 filhos, e toda essa batida há muito tempo, assim, de 5h30 às 10. Então eu tenho que ou melhorar a minha gestão para trabalhar menos e ter mais estratégico, porque eu não tenho mais um braço para abrir mais um espaço e mais um professor... Ou então começar a colocar sócios, né? Enfim, até para manter a qualidade do trabalho. Isso é importante. Mas já foi pensado em ter menos espaço, um espaço maior, enfim. Vamos ver o que a gente vai fazer. Entendi. Mas acho que mais acho que eu não consigo. É porque você fica de fato de frente, né? Você mesmo faz, né? Você mesmo... Hoje eu fico cada dia em e vou, às vezes estou de manhã num, de tarde no outro, de manhã num, e vou rodando até para também dar um suporte para o aluno, porque ainda é o Team Cássio Neves, né? Não é o estúdio, sei lá, XYZ. As pessoas ainda vão... Por conta de você. Por conta de mim, mas hoje já está muito diferente. Antigamente era só eu, você, só né? eu. Aí depois ficou eu e mais um, o Vitor, que é um ótimo professor. Ele ficava onde ele tampava nos buracos e
Só que hoje são 10, então as pessoas já estão acostumadas a treinar, mas o método ainda é o meu método. Né? E aí, eu já pensei nisso da franquia, de fazer uma marca, mas hoje de verdade me falta tempo até para pensar em outras coisas, para escalar, né, no melhor caso. O espaço. Até porque eu acho que uma das coisas que eu acho que é um desafio, né? Não sei, é como é que a gente lida com tudo ao mesmo tempo, né? Assim, questão de trabalho, que acaba tomando muito nosso tempo, mas temos as nossas famílias também, né? E filhos. Né? Então, eu acho que administrar isso é uma coisa que eu acho que, assim, não tem muita receita, né? Acho que cada um vai fazendo de um jeito, e a gente vai vendo o que encaixa, o que dá certo. Na verdade, a educação física, mas acho que todas as faculdades tradicionais, né? Não ensina a gente a abrir negócio, enfim, a gente vai aprendendo no caminho, né? Exatamente. Então você vai buscar aprende errando. Vai buscar um curso, aí vai para São Paulo, e traz um negocinho que você dá uma melhorada, e aí o cara vem de uma mentoria, a mentoria é 100 mil. Não tem um curso, não? Pulo do gato, né? Tem um pulo do gato ali. Então, assim, acho que vai construindo. Eu acho que eu cresci muito forte, acho que botar em 5 anos, 5 estúdios, um por ano. Só que na pandemia foram 3, então, de 2 anos para cá. Então, eu já pensei em enxugar, já pensei em fechar. A gente pensa em várias coisas. Para também, não pode ser só trabalho, né? Porque como eu vendo saúde, eu também tenho que estar com a minha saúde em dia, né? E às vezes entrego, e aí vai muito, aí volta lá naquela conversa da moça que só pensa em cuidar da família, da casa. Às vezes eu me entrego muito pro trabalho e também me deixo de lado, né? Cuido dos outros e acabo não cuidando de mim. Já cuidei muito mais de mim. Mas a fome e a vontade de crescer, de fazer as coisas, de empreender, eu acho que aquele papo que fala assim, a idade de plantar, de colher é agora, né? Então já estou com 38 anos, família estabelecida, 2 filhos. Acho que o lance do filho aumenta muito a responsabilidade do homem, né? De prover, eu sou o provedor da casa, de manter tudo. E aí tem os meninos também que também dependem do trabalho, uma coisa vai puxando a outra, né? E aí você... Fácil falar, né? Difícil ser a gente. Exatamente. E aí as pessoas às vezes veem essa questão de empresário e tudo de uma maneira muito assim gloriosa, assim, né? Vê o lado assim, nossa, empresário, como se não fizesse muita coisa, né? E mal sabem, né? Exatamente. Antes fosse, né? Só manda. O pessoal vê assim, quantas vezes a gente só manda primeiras vezes a chegar, a última a sair, né? E toda a entrega, e às vezes falta alguém, quem que entra, é a gente que entra, então é tanta coisa, né? E tem essa responsabilidade que você estava falando são muitas pessoas envolvidas naquilo ali, né? A sua equipe ali depende de uma certa forma. Tem uma gestão de pessoas também, tem tudo. Exatamente. Eu acho que com o tempo, assim, o que eu mais hoje preciso melhorar em relação ao trabalho é a parte de gestão, de administração, de aprender mais coisas, né? Na verdade, é uma coisa que a gente não teve, né? E hoje você faz toda a parte administrativa também, assim? Eu e minha esposa... Já tive estagiário, já tive secretária, já vai trocando equipe, tentando outros modelos, mas é isso, gente. Já tive equipe de marketing, equipe é complicado. Já fiz terceirizado, né? Já fiz... Já teve interno, já teve interno, externo, interno. Quem nunca? Montar a equipe é complicado. Aqui a gente... hoje eu tenho uma equipe boa aqui, mas, cara, até chegar na equipe boa, assim, é tenso. E assim, a única forma de eu conseguir ter uma equipe mesmo foi falando assim, gente, preciso de alguém que seja intraempreendedor. Preciso de pessoas assim. Tipo, se você não for assim, não vai dar certo. E aí, no início, eu já estabeleço isso falando para a pessoa, ó, você tem esse pensamento? Eu tenho e tal. Beleza, tem? Tem. Então vamos lá, vamos trabalhar. E aí, quando ela começa, aí a gente vai ver se ela tem ou não. Se ela não tiver, não dá. Ela vai pedir para ir embora. Só para explicar para o pessoal, o que é esse intraempreendedor? O intraempreendedor é aquele que
enxerga oportunidades como empresário, como empreendedor também, né? Então, ele empreende dentro de um empreendimento. Ou seja, ele não está preocupado simplesmente com aquela entregar aquilo que foi acordado e terminar e ir embora. Não, ele está preocupado em, cara, eu estou fazendo isso daqui está gerando o objetivo que tem que ser alcançado. Ou ele vê uma oportunidade e ele se desponta para essa oportunidade e aí, ao mesmo tempo, assim, tem um lado bom, né? Tem um benefício, tem, na verdade, essa cobrança, vamos dizer assim, mas tem um benefício de, poxa, se ele viu uma oportunidade, essa oportunidade gerou alguma coisa, ele também vai ganhar por isso. Ele também vai participar disso. Então, sim, foi o melhor formato hoje de ter equipe, de ter uma equipe assim, falar, cara, essa equipe é boa, essa equipe aqui, a gente vai lapidando, essa aqui dá pra crescer, dá pra fazer e tal. Foi eu tentei de tudo também, mas assim, só consegui quando eu fiz esse pensamento, falei assim, você precisa pensar assim, se você não... E aí, obviamente, eu fui atrás de pessoas que eu identifiquei também isso, né, e eu falo no início, e aí eu sei, pô, essa pessoa é legal e tal, eu até forço um pouquinho a barra para ter a pessoa aqui às vezes, né, então, tipo, negocio, falo, não, vamos fazer assim e tal, não sei o que, mas eu trago ela e vamos ver se vai dar certo ou não, mas assim... É certo, a pessoa não tem um perfil, ela falou que tem, não fica. O sistema joga lá para fora, o sistema joga lá para fora, sabe? É assim. E aí, a única forma mesmo... O sistema é a gente. Sistema, boa. Quando o sistema não joga, eu jogo. Mas eu promovo pro mercado. Exato, eu promovo pro mercado. Eu falo, olha só, vou te dar uma oportunidade, vou te promover pro mercado. Muito bom. Muito bom, isso é bom. Só a gente rir dessas situações, entendeu? Muito bom. Eu vou te promover pro mercado. Legal. Mas foi assim que eu consegui montar uma... não é a melhor equipe e tal, não sei o que, papá, não é a equipe do Flávio Augusto, né? Mas assim, pô, é uma equipe boa que a gente... Assim, gente, ó... E aí tem a questão de ser parceiro da equipe, né? É a mesma coisa da turma que você falou, né? De, poxa, um vê o outro crescendo e tal, tem aquela participação e tal. E aí, pô, todo passo que a gente pensa em dar, compartilha, gente, ó, a gente tá pensando nisso, a gente vai avançar assim e tal. E aí todo mundo participa, entende, acrescenta. E é isso, essa foi a forma de eu conseguir montar uma equipe, sabe? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Até isso fechar mesmo, né? Até... você consolidar, né, essa questão da equipe, assim. No início é muita movimentação, é um entra e sai, até a hora que você fala assim, meu Deus, não vai sobrar um. Né? Até o negócio caminhar e estruturar um pouquinho. Até encontrar. Eu acho que a gestão de pessoas é um grande desafio, né? Você gerir as pessoas, né? Cada um é de uma maneira, cada um foi criado de um jeito, cada um tem... Uma coisa que eu sempre foco muito lá na empresa é a questão dos valores. Né? Então, eu sempre, quando as pessoas entram lá, eu falo, olha, aqui é a nossa missão, nossa visão, nossos valores. Esses valores da empresa é isso, isso, isso. Isso tem a ver com você. Você se identifica com esses valores. Porque você precisa... Se a pessoa não se identificar com os valores da empresa, ela não fica, né? Então, acho que assim, os valores da vida dela... Não, mas aí aí você promove. Manda embora. Mas quando a equipe é boa, a comparação puxa lá pra cima também. Exatamente. Você vê todo mundo ela certo. Caminha, ou o sistema manda embora. Exato, é isso aí. A pessoa começa a divergir muito. Exatamente. E aí, no caso seu e no meu, o público fala, não, isso aí não dá não, cara. Exatamente. Porque ele é ruim. Exatamente. O outro é bom. É muito assim. É nítido, né? Esse é fraco, não fala. Ih, não, mal-humorado, E até os seus clientes passam essas informações. Passa na hora. Eu também. Ó, Cristine não tem um perfil. Eu fico... é muito... Mas isso é legal. Isso é legal, porque ele já identificaram isso. Ele é cliente da loja, não da menina, né? Exatamente. E ele já... Ó, Cristine, não... Teve uma vez que aconteceu, ela falou assim, destoa da equipe. Caraca. Eu falei, não, pode deixar, mas já vai, o sistema vai mandar embora. O sistema vai promover isso. Mas assim, mas como elas percebem, porque foi uma cultura muito já estabelecida, já tem um padrão que eles já estão acostumados, então qualquer coisa diferente disso elas percebem. Exato. E aí nessa hora vai se dar o toque na pessoa, ó, é assim, corrige. Ou você muda, ou
Você muda. Ou o sistema ajuda. Ou o sistema ajuda. O sistema vai te promover. Que, na verdade, às vezes também a pessoa não teve tanta experiência positiva de alguém ensinar para ela, né? Sim, mas por isso que eu acho que é importante dar oportunidade. Sim. Lá eu sempre tenho o esquema de, eu converso 3 vezes sobre o mesmo assunto. O pessoal já fala até dessa minha cultura, 3 vezes o mesmo assunto, olha só. Isso, você não fez dessa forma. Vem cá, deixa eu te ajudar. Você pode fazer dessa forma, você pode fazer dessa forma. Você tem mais alguma ideia? A pessoa, eu poderia fazer isso também, é legal. Vamos trocar. E aí faz isso. Agora, passou de 3 vezes, querido. Porque aí ou ela vai ser a humilde que vai entender, vai aprender, vai evoluir, ou ela vai ser arrogante. Exatamente. Eu sei. Mas aonde eu trabalhava não era assim. Então você volta para onde você trabalhava. E aqui, né? Assim. Enfim, então eu acho que toda essa questão eu acho que é um grande desafio, né? De empreender. Agora, uma pergunta que eu tenho, assim, mudando um pouco de assunto, não muito, mas mudando um pouquinho. Por que você pensou muito, que eu percebo muito essa questão do foco em mulheres? Né? O que fez muito você nessa questão, talvez, de focar muito mais nas mulheres? Mas foi natural, por quê? Eu era professor da musculação. Na musculação, já viu um beijo de musculação, assim? Os ogrão, os manos, os maromba, não pede ajuda do professor. Quem vem? A dona Cotinha vem, pede, qual que é a aparelho aqui? Aí você vai lá e mostra. E aí, quando eu fui pro spinning, também era muito mulher. A mulher quer emagrecer, na sala, tinha 2 homens e 10 mulheres. Ou só mulher. Então, foi muito natural. E quando eu fui postando, você vai postando, você vai criando um nicho, né? Vai criando um público. Sim. E a moça emagreceu. Era o público que tinha quando você migrou. A outra emagreceu. Quem vai me procurar? A amiga dela. Então, foi muito natural o lance de trabalhar com o público feminino. E se você perceber em todos os personagens na educação física, é muito mais fácil ter uma aluna do que o cara ter um aluno de personal. E tem amigos que trabalham só com homens. Uma dúvida, você acha, curiosidade minha, assim, tá? Aleatória, assim, você acha que talvez a mulher se cuide mais do que o homem nesse sentido, ou você acha que talvez o homem não peça tanto ajuda, mas também se cuida? Não, a mulher, até então, o dia de hoje tá diferente. Mas a mulher sempre foi mais pela estética, que ela quer emagrecer, que ela quer se sentir bem, autoestima, papapá. E o homem ia para musculação, enfim, diferente de você ver um homem numa atividade coletiva que não fosse o futebol. Entendi. Ou achava que o funcional ia ser aquele do bambolê, um negócio assim, meio bobo, que ele acha que a força, que ele quer ganhar massa muscular, enfim, era mais fácil. A mulher acho que aceita mais ajuda, né, quando você quer ensinar alguma coisa. Acho que ela é mais aberta. Ela gosta mais do grupo, de estar com outras mulheres, enfim. É bem comum, né? Bem comum. A aula de ginástica é público feminino. E é o público que mais procura também, né? De fato, ou não? E o meu serviço, sim. Sim, né? Eu tenho os homens que procuram a gente, ou ele é o marido, o namorado da menina que vai treinar junto, ou é o público que quer emagrecer. O cara mais gordinho, ele entende que o funcional vai ajudar. Mas são esses dois. Dificilmente vê um homem aleatório, vem aqui dar uma treinada. Entendi. E o CrossFit fez muito sucesso com o homem, mudando de... Não é o meu lado, por quê? Porque tem muita parte da força. E o homem gosta dessa parte da nossa natureza, de fazer força, e bruto, luta, enfim. Você vê numa sala de jiu-jitsu. Eu fazia jiu-jitsu. 30 caras e às vezes uma menina. Por quê? Porque não é o natural e assim, o mais comum, né? Lógico, tem várias mulheres que lutam, mas você vê numa sala, é mais homem que mulher. Sim. Então foi um caminho muito natural. E o caso personal, na época, aqui em Resende, eu criei muito a minha imagem com as alunas de personal que emagreciam. Então, quem vinha era amiga dela. Então, numa época, antes de ter estúdio, essas coisas, era isso. Era o caso personal, dava aula para as meninas. E como eu também tenho uma questão também social, até de valores, enfim. Quando eu era personal só na Shapeaway da Alegria, que era a Shapeaway aqui, pertinho, como as meninas que eram minhas alunas eram meninas ou que o pai pagava, ou que elas trabalhavam, mas não era assim.
eu cobrava um preço X. E o cara que, sei lá, mais antigo, um personal mais ferão, cobrava assim mais caro. E eu acabei formando essa menina podia pagar o que eu pagava, o que eu cobrava. Eu cobrava mais barato porque foi o público que eu tinha ali no momento. E eu tinha acabado de voltar de São Paulo, que sei lá, a hora aula em São Paulo, na época já devia ser uns R$100. Aqui a gente chegou cobrando 25 há 3 anos atrás. Então, não tinha como cobrar os 100 de São Paulo. Então, eu me adequei à realidade que eu tinha. Eu não tinha acesso, na época, em Resende, era body tênis, que tinha um pessoal com mais grana, mais velho, que quem paga mais hoje, gente, é quem tem mais dinheiro. E quem está com uma vida já consolidada. Hoje, o meu público que me paga mais é o público que já está, eu chamo de 35 mais. Não é mais a garotinha que quer ficar saradinha, quem já está estabilizado. Já está bem, o cara quer treinar, quer ficar com a qualidade de vida em dia, não está buscando mais o shape, né? Muito saúde, né? Muito saúde. E consequência vai ser E aí, o estúdio e o treinamento funcional foi uma visão de mercado que eu vi que eu podia ganhar na quantidade. Eu até fui o coautor de um livro falando disso, como eu tripliquei o meu salário de personal abrindo um estúdio de funcional. Eu ganhei 3 vezes mais que eu ganhava, mesmo tendo os custos. Porque eu achava mais fácil vender para uma pessoa uma aula de R$100 do que vender para uma pessoa um pacote personal de 600. Só que aí na mesma hora que eu dava aula para um e ganhava 600, eu dava aula para 30 e ganhava 3.000. E foi a minha sacada, assim, que eu entendi isso. Muito bacana. E aí eu saí de R$8.000 que eu ganhava na época, de 6 a 8 de personal, no auge, assim, com a agenda cheia. Que na época, como eu estava falando, não cobrava tão caro o pacote, né, de minha mensalidade. Eu fui de 8 para 24. E foi assim, minha virada de chave. Eu falei, não, é isso que eu quero. Muito bacana. Mesmo com custo, mesmo com ter coisa, mas foi a coragem de empreender. E é isso, né? Empreender é coragem, acho que é o primeiro passo. Né, Cássio? Muito bacana ouvir toda a sua história, toda essa troca de muito aprendizado. A gente sempre fala sobre isso, né? E é muito bacana porque a gente acaba, assim... Eu conheci o Cássio, né? Mas aí quando a gente vai conversando, aí quando a gente vai sabendo de coisas, que aí quando você passa em frente ao empreendimento, você vem toda essa história, né? Tudo que você contou, vem tudo isso. É muito bacana. Então, eu quero te agradecer, né? Nós queremos te agradecer por você ter dividido tudo isso com a gente. Né? Mulheres, vambora! Vambora treinar. Só entrar em contato aí com o Cássio. Tenho certeza que vai ser aí uma grande coisa que você vai fazer por você, por amor próprio. Né? Autocuidado. Autocuidado. Exatamente, o quanto isso é importante. Então, muito obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui, por dividir tanta coisa com a gente. Obrigada. Volte sempre. Volte. Um prazer te receber. Obrigado, gente. Alguma coisa você gostaria de falar aí para esse final? Não, acho que é isso. Acho que é o que você falou do autocuidado. É que se não for você... Tem uma frase do Jerônimo. Essa frase fica na minha cabeça. Pode ser para a vida, né? Para o trabalho. Se não for você, quem será? Ninguém vai fazer por você. A gente fala que é o jogo dos adultos, né? A gente chega numa fase da vida que se você não for lá atrás, não for fazer a caminhada, não for tentar comer melhor, ninguém vai passar a mão na sua cabeça ou te ajudar. Mas isso tem que ter coragem para fazer e enfrentar, né? Acho que é enfrentar esse desafio que é a vida. E o treino, tenha certeza que só vai te fazer bem, seja ele crossfit, funcional, dança, caminhada, o que você quiser fazer que te deixe mais feliz. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar a sua história. E é isso, muito feliz. O papo ele foi até mais leve também, né? E gostei pra caramba. Valeu, obrigado. Essa troca é muito bom, né? A gente sempre fala isso. O quanto o Vambora, né, podcast tem nos proporcionado conhecer pessoas, nos conectarmos com pessoas, aprender. Sim. Né? A gente tem aprendido tanto, isso é tão maravilhoso, né? Então é isso, né? É isso. Gente, muito obrigada por terem acompanhado a gente aí.
Lembrar de seguir o nosso Instagram. Sim, tem que seguir o nosso Instagram. Se tá aqui e não segue ainda, tem alguma coisa errada. Tem que seguir o nosso Instagram, vai lá. Lá tem sempre alguns cortes que a gente coloca também, que é muito bacana, né? Segue aqui também, se inscreva no canal. Isso, né, do se inscreva YouTube. no nosso canal. E mais alguma coisa? Dá o joinha. Dá o joinha, o like também. Eu ia falar pra seguir o Cássio lá também, né? Cássio Personal. Exato, Cássio Personal também. Não deixe de seguir ele lá também, não. É isso. Coloca aqui nos comentários também quem você quer que esteja aqui nos próximos episódios. Né? Se você indica, quem você indica pra gente, pra estar aqui, né, no próximo episódio. Muito obrigada. Beijo. Tchau, gente. Valeu. Tchau.